Quero convidar você à leitura do texto bíblico de Jeremias, capítulo 3, o verso 12, aonde nós lemos a palavra de Deus dizendo o seguinte. Nós temos, inclusive, um slide para que você compartilhe comigo. Quero compartilhar com você nessa noite sobre o chamado de Deus. Mas abra aí sua Bíblia em Jeremias 3, a partir do verso 12, e nós vamos ler o que diz. Diz o seguinte, olha lá. Vai e proclama esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Eu não mais franzirei a testa cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Tomarei vocês, cada um de cada cidade, 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem, se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Eu pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir-me. Mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Esse texto me fez pensar muito sobre o chamado de Deus para nós. É o mesmo chamado que Deus fez a Israel naquele tempo. O texto que nós lemos começa com uma exclamação de advertência que é transmitida ao profeta Jeremias para que este pudesse falar à nação de Israel que havia sido deportada, levada, escravizada por uma nação ímpia, uma nação inimiga que veio do norte, que lutou contra eles, prevaleceu e os escravizou. E Jeremias então é enviado até esta nação, e lá ele é levado a proclamar àquele povo de Israel, a nação de Israel que estava aprisionada, uma mensagem de arrependimento. O chamado de Deus é: volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. É assim que começa o ministério de Jeremias, com a missão dada por Deus de trazer de volta o povo que estava distante do Senhor. Como está o seu coração, meu amado, minha amada, você que está conosco nessa ocasião, ouvindo essa mensagem? Você está distante do Senhor? Seu coração está enfraquecido? Você está se sentindo frio espiritualmente? Talvez seja a hora de você também ouvir essa chamada de Deus para o seu coração. Volte, ó meu filho. Volte, ó meu filho. Deixe de ser infiel, mas seja fiel. Confie no Senhor. Sabe, nesse texto fica aqui evidente que atitudes de infidelidade a Deus nos tornam desprotegidos. Foi o que aconteceu com Israel no passado.
É o que acontece conosco quando nós somos infiéis, nos tornamos sujeitos aos ataques do maligno, aos ataques do inimigo. Por isso Jeremias, ele foi enviado para conduzir aquele povo ao arrependimento, porque Deus não tem alegria de ver o seu povo escravizado, amedrontado, acovardado. Não, Deus não tem alegria de ver seus filhos sofrendo por causa dos erros que têm cometido. E Deus queria que a nação de Israel, que alguns do povo de Israel pudessem voltar para Jerusalém. Jerusalém ficava sobre o monte Sião, lugar onde Deus costumava se manifestar, e não apenas os judeus, Israel sabiam dessa gloriosa manifestação de Deus, mas todas as nações ao redor de Jerusalém também sabiam. Eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso, era um Deus santo, era um Deus justo, era um Deus que realizava sinais e maravilhas. E retornar para lá, para o povo de Israel, tinha um significado muito importante. Até hoje, há uma expectativa de uma nova manifestação de Deus, que acredita-se vai ocorrer quando o terceiro templo for construído. Os judeus aguardam esta construção, mas há ali uma disputa pelo território que se arrasta há alguns anos. Os recentes ataques entre palestinos e israelenses têm tudo a ver com a disputa pelo espaço do templo em Jerusalém. Tanto judeus como palestinos, eles reivindicam aquele território como sendo propriedade deles. E assim como naqueles dias apenas uma pequena parcela do povo se arrependeria mediante a mensagem de Jeremias, nos nossos dias Deus também tem enviado seus mensageiros a todas as nações para trazer de volta os que possuem um coração quebrantado. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos de quebrantamento. E eu digo para você que aqueles que nesse momento não ouvirem a voz do Senhor e não se arrependerem, eu não sei o que vai ser depois. Porque Deus está nos dando uma oportunidade de revisar as nossas atitudes, as nossas vidas. Deus está nos chamando para uma atitude de dependência. Deus está nos mostrando a fragilidade da nossa existência. Deus está tirando toda a nossa suficiência para que nós possamos começar a glorificar a Ele como Senhor. E as intenções de Deus em relação a nós, a raça humana, a homem e a mulher, não mudaram. O chamado se tornou ainda mais pessoal. O apóstolo Paulo disse que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque quando Jesus veio ao mundo, Deus derramou do seu Espírito sobre todo aquele que crê. E sobre toda a carne seria derramada, sobre aqueles que realmente se rendessem a Jesus Cristo. Ou seja, a decisão agora não é de um povo, a decisão agora é pessoal, é você e Deus. O chamado é para você, não é para sua mãe, nem para o seu pai. O chamado não é para o seu avô, para o seu tio, sabe? O chamado não é para o seu filho, o chamado é para você em primeiro lugar. O compromisso de Deus é com você em primeiro lugar. E o seu compromisso também deve ser com Deus em primeiro lugar. Volte, volte, você que tem sido infiel, declara o Senhor. Volte, filho, e deixe de lado a rebeldia. Eu quero dar a você algumas razões para responder ao chamado de Deus. A primeira razão é a fidelidade de Deus. O texto bíblico no verso 12 fala assim: vai e proclama esta mensagem para os lados do norte, volte,
Ó infiel Israel, declara o Senhor. Eu não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Veja que o texto está dizendo que por mais que o nosso pecado cause a ira de Deus, porque Deus é um ser santo, o Senhor afirma nesta passagem que Ele é fiel, razão pela qual Ele não desiste do seu povo, razão pela qual Ele não desiste do homem que Ele criou. A que nós poderíamos comparar a ira de Deus? A ira de Deus, eu penso que uma boa comparação é a mesma indignação que é sentida por um pai ou uma mãe quando seu filho resolve agir com rebeldia. E o pai e a mãe acabam se vendo na situação de ter de castigar o seu filho. Por mais ira que o coração de um pai e de uma mãe possa sentir contra o seu filho, um pai ou uma mãe que ama jamais abandonaria ou desistiria do seu filho. Esse é o fato. A ira, ela é uma reação natural de indignação para com o que é mal, para com o que é ruim. Não necessariamente para a pessoa, para com alguma pessoa, mas para com os atos que são cometidos por esta pessoa, para com aquilo que se revela através da prática da maldade. A ira, neste caso, aqui falando de Deus, a ira não é falta de amor, pelo contrário, é zelo pelo que é justo e correto. Nem toda ira é expressão de violência, de maldade, não. Você pode se sentir indignado contra o que é injusto. Pode se sentir irado contra o que é mal. Pode se sentir irado contra o que não é correto. E isso não é errado. Todavia, a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis, ou seja, não perca o controle. Quando Deus age, Ele age sob controle. Se Deus fosse descarregar sobre a raça humana toda a sua ira para com o pecado, nós não existiríamos mais. Mas o Senhor, Ele tem agido sob controle. Por mais que as nossas maldades sejam, muitas vezes, tão cruéis e terríveis, quando Deus manifesta a sua ira, não é seu propósito destruir, meu amado, mas é corrigir, é despertar a nossa consciência para o caminho certo. Eu tenho imaginado que os tempos que nós estamos vivendo são tempos da ira de Deus, mas não uma ira no sentido de destruição completa, mas uma ira em que o Senhor está nos chamando a mudar nossos comportamentos. Se nós já éramos cristãos, mas estávamos vivendo uma vida morna, Deus está nos chamando a viver uma vida de fervor. Se nós não estávamos nem sequer vivendo uma vida como cristãos, é hora de se converter. É hora de buscar a presença de Deus. Deus está chamando toda a humanidade para reconhecer que só Ele é Senhor. Enquanto isso, como é triste nós vermos tantos homens ainda disputando entre si poder, agindo desonestamente, um querendo pisar o outro. Eu fico pensando o que pode acontecer de pior para aqueles cujo coração não perceberem as ações de Deus nesse tempo. Lá em Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 13, nós lemos o texto bíblico dizendo da seguinte forma: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos? Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para o que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esse texto está deixando bem claro que se Deus tem nos disciplinado nesses tempos que estamos vivendo, uma coisa nós podemos ter certeza: isto é amor, por mais incrível que possa parecer. Isto é amor. A segunda razão para você responder ao chamado de Deus é a seguinte: Ele é Senhor de todos nós. O verso 14 fala: voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. Você tem reconhecido Deus como Senhor? Sabe, a expressão hebraica aqui é Yavé Baalti, que é traduzida por Jeová, o Senhor. Sabe, mas pode também significar uma outra conotação, Jeová, o marido. É interessante quando nós lemos numa passagem de 1 Pedro, em que Sara chamava Abraão de Senhor. E não significava isso, sabe, como gostam alguns grupos feministas aí de dizerem, nossa, é a submissão da mulher. Não significava isso submissão, no sentido de uma escravidão, de uma desvalorização, não de forma alguma, mas de respeito, de intimidade. A Sara tinha uma intimidade tão profunda com Abraão que ela a respeitava. Sabe, indicando ali o grau de aliança, de intimidade que deve também haver na relação, não apenas de um casal, mas nesse contexto que nós estamos lendo aqui, na relação do povo do Senhor para com o próprio Senhor, para com o próprio Deus. A mesma fidelidade e amor que deve haver entre o homem e uma mulher debaixo da aliança conjugal é o que o Senhor está esperando de nós. Eu pergunto para você se você anda quebrando suas alianças com Deus, promessas que você faz e não cumpre. Sabe, atitudes em que você diz, Senhor, eu vou ser obediente, eu me entrego a Ti, mas você continua seguindo seus próprios caminhos. Sabe, a Bíblia diz como marido, Deus é fiel. E nós, como a esposa, nós também devemos ser fiéis. É assim que o apóstolo Paulo chama a igreja, a noiva de Cristo. Nós devemos também ser fiéis. Essa comparação, por exemplo, é ressaltada aqui em Jeremias, no capítulo 3, verso 20, onde nós vemos quando o Senhor, como um marido traído, ele se queixa, e ele diz assim, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Como a mulher que trai o marido,
assim você também tem sido infiel para comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. O próprio povo de Deus muitas vezes tem deixado de ser fiel. Eu estava ainda há pouco ouvindo uma das últimas mensagens que foram pregadas pelo pastor Edevaldo Sodeira Rodrigues, que faleceu nessa quinta-feira passada. E uma das coisas que ele dizia é que a pandemia, ela revelou alguns corações. Sabe, ela revelou quem é fiel, ela revelou quem é infiel. E que muitas vezes, até mesmo aqueles crentes que estavam acostumados à igreja, por causa da situação de pandemia, começaram a se acomodar. Começaram a viver no conforto. Começaram a se esquecer da própria igreja. Começaram, sabe, a deixar de serem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. E é muitas vezes assim que o povo de Deus age. Infelizmente, a nossa tendência é sempre para o mal. Ao invés de nós caminharmos em direção a buscarmos mais a face de Deus, nós travamos os nossos olhos naquilo que é mal. O nosso coração, portanto, começa a se enfraquecer. Ao invés de nós buscarmos alimento, fica imaginando quantos crentes agora, nesse momento, ao invés de estarem ouvindo a palavra de Deus, estão assistindo vídeos cujos corações não serão edificados. Estão se enchendo de outras coisas. Estão jogando jogos. Estão assistindo programas de TV. Estão deixando de se alimentar. Realmente não é fácil para nós essa concorrência. Não é fácil. Você preparar todo um equipamento, preparar todas as coisas para que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir falar do Evangelho, com todas as dificuldades técnicas que muitas vezes nós temos. Minha esposa está aqui, ela me conhece, e quando a coisa falha, como que eu fico abatido, irmãos? Porque eu quero tanto que as coisas deem certo para que vocês possam ouvir a mensagem do Senhor. Hoje pela manhã eu fiquei um pouco triste com a situação. Estava preparado para poder trazer uma mensagem cujos corações de vocês pudessem ser tocados pela presença do Espírito Santo de Deus. De repente, na hora, as coisas não acontecem do nosso jeito. Mas é interessante como as coisas das trevas parecem caminhar perfeitamente, não é? E o problema é que nós que somos da luz, muitas vezes estamos dando mais ibope às trevas do que à luz. Estamos deixando de fortalecer o trabalho do Senhor, porque o nosso coração muitas vezes é infiel, e Deus reclamou disso aqui com o povo de Israel. Aí eu pergunto para vocês, vocês querem que acabe essa pandemia mesmo? Vocês querem que haja cura realmente no Brasil? O povo de Deus, será que realmente está querendo isso? Ou só está querendo isso para ser aliviado do sofrimento e para começar a viver uma vida de infidelidade novamente? Nós precisamos começar a perceber o que é que Deus está dizendo para nós nesse tempo. Jeremias também, ele sinaliza aqui a intenção de Deus de perdoar. A única coisa requerida de Deus àquela nação de Israel era que eles reconhecessem o pecado e voltassem para os braços de Deus, para que recebessem o cuidado e a restauração de Deus. Sabe, quando existe fidelidade de nossa parte para com Deus, o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Olha o que diz o verso 15, Ele vai levantar pastores que nos pastoreiem segundo o seu coração. E não estou falando de pastores no sentido religioso apenas, porque o texto ali é governantes. Você está sofrendo por causa dos seus governantes? Está vendo uma disputa política? Você está vendo aí, sabe, essa situação toda acontecendo no Brasil?
Esse texto é prova de que os governantes que temos são responsabilidades do próprio povo. É o povo que não está vivendo em fidelidade, e por causa disso nossos governantes também são infiéis. Como queremos ter governantes que nos abençoem, que nos pastoreiem conforme a vontade de Deus, se nós não queremos a vontade de Deus sobre nossas vidas? Em termos gerais, esse texto vai se relacionar à salvação, e essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, no pastoreio de Jesus, no pastoreio do Espírito Santo de Deus. Mas em termos específicos, essa promessa de Deus é que nós teremos pastores, homens fiéis a Deus, que nos liderem, tanto no nível espiritual, como também no nível político. O verso 15 é uma evidente declaração que os governantes que temos, e até para algumas igrejas, os pastores que temos, são fruto da nossa relação de fidelidade com Deus. Você tem sido fiel a Deus? Porque Deus vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Ele é pai, como nós falamos no início, e às vezes nós precisamos, como filhos, ser corrigidos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós temos um texto muito conhecido pelos cristãos, mas nem sempre praticado. Olha o que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e o quê? Curarei a sua terra. E Deus está falando em relação a pandemias, Deus está falando em relação à falta de produtividade da terra, Deus está falando em problemas, escassez, Deus está falando em problema com trabalho, Deus está falando isso tudo aqui nesse texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, não adianta só orar e continuar vivendo uma vida de pecado, não, irmão. Não adianta você querer a presença de Deus e não ter um coração quebrantado, um coração que se humilha na presença de Deus. O orgulho é rechaçado pelo Senhor, mas a Bíblia diz que Deus dá sua graça aos humildes. Como que anda a sua fidelidade para com Deus? A última razão que eu quero ressaltar para você responder ao chamado de Deus, eu já disse aqui algumas coisas, nós falamos que Ele é o Senhor de todos nós, nós falamos que o Deus a quem nós servimos é um Deus fiel, mas a última coisa que eu quero dizer para você é que, como um pai, a única intenção de Deus é de nos abençoar. A Bíblia diz: eu mesmo disse, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra prazível a você, a mais bela herança entre as nações. Mas eu pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir-me. Sabe, Deus está falando isso aqui em relação à nação de Israel, em relação a Jerusalém. Veja que interessante, Deus diz assim: com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra aprazível a você, a mais bela herança entre as nações. Quando nós rejeitamos a Deus, nós rejeitamos a melhor oportunidade das nossas vidas. Guarda isso no seu coração. No verso 19 fica claro que tudo que Deus desejava e Ele ainda deseja é ser amado como um pai, e que como filhos nós demos a Ele nossas mãos para acompanhá-lo. Como filhos nós demos a Ele as nossas mãos e confiemos nele.
O Senhor, Ele quer que seus filhos sejam seus herdeiros, que recebam o melhor de tudo que Ele possui. Diz ainda que abençoar seus filhos é a razão da sua alegria. Você já imaginou isso? Que aquilo que traz alegria ao coração de um pai é o quê? Não é ver seus filhos felizes? Não é que os seus filhos estejam bem encaminhados? Não é que os seus filhos prosperem? Não é que os seus filhos sejam abençoados? Essa é a razão da alegria do coração do pai, não é nem juntar nada para si mesmo. Muitas vezes o que a gente ouve falar é que pai e mãe fazem tudo para o filho, né? Tudo que ele conquista, procura é para abençoar seu filho. Isso nós recebemos de Deus. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele fez tudo do bom e do melhor. Ele deu o melhor para o ser humano. Ele criou coisas belíssimas. É só olhar para esse mundo e a gente vê, a gente fica fascinado com as coisas lindas que Deus criou. Deus não quer o pior para nós. Sabe, o consolo que Deus promete é tão completo que Ele diz a Israel que não sentiriam mais falta da Arca da Aliança. Interessante nós vermos isso. A Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus. Era o lugar que Israel se sentia mais seguro. Quando eles iam para a guerra, eles tinham que levar a Arca da Aliança, porque aquilo lhes dava confiança. A Arca era o objeto que simbolizava a presença de Deus no meio da comunidade judaica, no meio do povo hebreu. Mas a Bíblia diz que o consolo que Deus promete é tão grandioso que eles não sentiriam mais falta da Arca da Aliança, porque eles estariam todos perto, não da Arca, mas do trono do Senhor. Do trono do Senhor. Olha o que diz o verso 17, vai dizer assim: naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém, e não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Ah, meus amados, 3 razões para você aceitar o chamado de Deus nessa noite. Deus é fiel. Por mais que Ele fique irado conosco por causa dos nossos pecados, Ele continua nos amando. Ele é fiel. Ele é o Senhor de todos nós. E ser Senhor, como eu disse no contexto aqui, tinha relação muito semelhante à de um marido. Ele espera intimidade, que nós tenhamos intimidade com Ele. E Ele como um pai, a sua intenção para conosco é de nos abençoar. Se nós estamos passando por um momento de vale, de trevas agora, de sombra da morte, a palavra do Senhor diz para você que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é o pastor que Ele caminha conosco, dirigindo nossas vidas. E essa promessa para a qual Deus nos chama, para uma nova vida, onde todos os efeitos do pecado cessarão. Sabe, é um tempo em que somente em breve haverá o amor, não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais intrigas, nem disputas entre os homens, não haverá mais covardia, desonestidade, nada dessas coisas que tem relação com o pecado, que entristece o coração de Deus. Mas veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 13, versos 10 e 13. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
Quando a promessa de Deus se cumprir, só restará o amor. A fé não será mais necessária, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Só que agora a gente não está mais esperando, quando a promessa se cumprir, não haverá mais espera. Mas estaremos face a face. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai se desfazer. Esperança também é outra coisa que não vai mais existir. Porque esperança tem a ver também com espera. E quando Deus, Ele pôr final a toda essa história que nós estamos vivendo, só vai restar o amor. O amor não acaba. O amor é a essência de Deus. O amor é o tipo de relacionamento, é o tipo de sentimento com que nós fomos criados. Nós fomos criados por amor. Deus fez homem e mulher, e quando Ele fez o homem, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Porque precisava que também houvesse ali no homem a experiência do amor. Quando Deus Ele fez todas as coisas, a Bíblia diz que Ele fez e viu que tudo era muito bom, porque foi feito com amor. O pecado entrou e atrapalhou o amor, mas nem mesmo assim o amor ele pode ser destruído. O perfeito amor veio a esse mundo. Ele se manifestou em carne, foi demonstrado numa cruz. Esse amor foi derramado sobre nós para nos trazer perdão, graça, salvação. E hoje nós podemos saber que há um amor maior que nos sustenta. Por isso o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. Mas quem está sendo aperfeiçoado no amor não pode ser condenado. Lembra que o texto diz, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito passará. E o perfeito amor é Jesus Cristo. Jesus está para voltar. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus agora. E o meu convite a você é atenda ao chamado de Deus. É para um reino de amor que Deus tem chamado homens e mulheres do mundo inteiro. Longe do pecado, da dor, da maldade, da escravidão, do medo, da morte. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer a sua infidelidade. Arrependa-se dos seus pecados e dê as mãos a Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Deus que se fez carne para nos libertar do poder das trevas que nos cercam. Arrependa-se dos seus pecados e dê as mãos a Jesus. Feche os seus olhos. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sou tão pequeno para trazer uma mensagem tão grande, Senhor. Às vezes eu me sinto tão sobrecarregado, Senhor, porque é uma mensagem tão poderosa até mesmo para mim, Senhor. Lembrarmos-nos, ó Deus, de que a nossa esperança, ela parte de um convite, de um chamado que é feito a cada um de nós. Mas esse chamado precisa de uma resposta de fé. Quantas pessoas, Senhor meu Deus, têm deixado de dar as mãos para o Senhor Jesus? E nesses tempos que estamos vivendo, Senhor meu Deus, tem permitido o enfraquecimento do seu coração. Quantas pessoas, ó Deus, estão deixando de ser fiéis porque seus corações estão focados em coisas que não estão edificando suas vidas. Ah, Senhor, esse é um tempo em que o Senhor está nos chamando a um despertamento, meu Deus. Volte, filho meu,
porque eu sou o Senhor. Quantos de nós têm permitido que deuses estranhos ocupem lugares no nosso coração? Deuses que não podem solucionar nossos problemas. Deuses que não podem trazer alegria, nem paz, nem satisfação a nossas vidas. Ah, Senhor, que seja esse um momento em que os nossos corações se abram por verdadeiro Deus e Senhor de nossas vidas. E que o perfeito amor que é Jesus Cristo possa encontrar lugar em nosso coração e nós aceitarmos andar com Ele, dando as mãos a Ele e jamais soltarmos o Pai. Estamos vivendo um tempo temporário, meu Deus, de afastamento. Mas não estamos, ó Deus, isolados uns dos outros, porque o Senhor, pelas suas misericórdias, nos permitiu que a tecnologia nos abençoasse nesse tempo. Mas às vezes a tecnologia pode ser uma grande vilã para alguns corações, que se desviam, que se perdem por outros caminhos, que deixam, Senhor meu Deus, de focarem os olhos em Ti para buscarem coisas, numa tentativa de saciarem seus próprios corações, mas não se satisfazem. Quantas pessoas, meu Deus, nos nossos dias se sentem cansadas de informação. Se sentem cansadas porque não estão buscando alimento no lugar certo. Ó Senhor, meu Deus, eu quero lhe suplicar nesse momento, meu Deus, que nós possamos nos lembrar que o trabalho é importante, que a família é importante, que a saúde é importante, que o alimento é importante, mas nada disso é mais importante do que a Tua presença. Senhor, que como nós estamos agora, e cada um coração que o Senhor conhece, meu Deus, está aqui orando e clamando conosco, nós possamos de nossa casa e de onde estivermos, ó Deus, entregarmos os nossos corações a Ti. Aceita agora, meu Deus, o nosso pedido de perdão, se temos nos afastado de Ti, estamos escolhendo caminhos de pecado, se estamos vivendo uma vida de frivolidade, uma vida de futilidade, ao invés de estarmos buscando cumprir o propósito do Senhor, de sermos bênção, de sermos luz na vida das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa e nos ajuda a voltar ao primeiro amor, a voltar para Ti, a aceitar o chamado que Tu nos faz nesse tempo. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos perceber que tudo que está acontecendo tem sido fruto do nosso próprio pecado, e nós precisamos, meu Deus, do Senhor. Nenhuma enfermidade, nem mesmo morte, é culpa do Senhor, mas tão somente nossa. E nós precisamos de salvação. Ouve nosso clamor agora, Senhor. Eu aceito o Teu chamado, em nome de Jesus.